Seja bem-vindo para mais um vídeo devocional aqui no nosso canal. Você sabe, um canal com pregações, com músicas, com louvor, para que a gente tenha um só objetivo. A gente caminhe debaixo de uma mesma linguagem, que é enaltecer a Cristo, pregar o Evangelho, nos assentarmos ao redor da presença de Deus. Eu quero pedir desculpa para você, porque provavelmente esse vídeo vai ter alguns barulhos, porque eu estou gravando isso no meio de um domingo, né, onde todo mundo está em casa, onde todo mundo está aproveitando, tem gente ouvindo música, e eu não moro sozinho, eu moro num condomínio, e você sabe como é que as coisas funcionam. Então, se tiver algum som estranho aí, saibam que é em outras casas, não aqui. Porém, estamos felizes aqui reunidos ao redor dessa conexão que a internet nos proporciona, como irmãos, para juntos nós ouvirmos a mensagem do Evangelho. Lembrando, você não está ouvindo aqui o João simplesmente, não está ouvindo mais um pregador de internet, não, a gente está aqui assentado de forma séria, de forma unânime, de forma unida, ao redor da presença de Deus e da sua palavra, certo? Quero agradecer toda a repercussão que o canal vem tendo, né? A audiência, as canções. Acabei de lançar uma canção autoral, você pode ouvir ela depois. Jesus, tu és suficiente. Uma canção que traduz um momento que eu vivi. Acredito que vai te edificar muito também. Eu já te convido também, além de você ouvir as canções, que você se inscreva no canal, compartilhe, mas que você também acesse outros devocionais. Tem uma playlist separada só para isso, só com os devocionais que a gente faz aqui. E você fique à vontade aí para aprender, para compartilhar e também para ser tocado e ferido pela palavra de Deus. Amém? Quero compartilhar contigo hoje um Salmos que é talvez um dos meus favoritos. Acho que tem um outro salmo além desse que tem ganhado mais meu coração, mas esse durante muito tempo foi um salmo sim, que falou muito para mim. E eu queria trazer para você ele de novo, que é o Salmos 34. Tá? Então você tem aí sua Bíblia, poder abri-la comigo, Salmos 34. A gente vai ler do verso 1 e a gente vai galgando alguns versos aí, a gente não vai ler direto e também não vai ler ele todo, mas vamos caminhando por alguns versos para entender o que o Senhor quer nos comunicar neste dia. Verso 1 diz assim: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor junto comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Então, nos primeiros versos, tem um convite do salmista, que é o Davi, quem escreveu o salmo, e ele escreve isso quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que expulsou e ele partiu. E ele começa o Salmo 34 convidando-nos a louvar o Senhor. E este louvar ao Senhor não é qualquer louvor. Essa tradução, essas duas traduções aqui de louvor, elas são duas palavras diferentes quando a gente vai no hebraico. A primeira delas, no verso 1, é os meus lábios sempre louvarão. Isso é a palavra hebraica tehilá, que significam canções espontâneas. Canções que vêm do Espírito Santo para o nosso espírito e fluem. Canções não ensaiadas, né? Aquelas canções que a gente vai cantando, que a gente vai fluindo na presença de Deus e elas vão surgindo. E o segundo termo ali sobre louvor é a minha alma se gloriará no Senhor. E essa gloriará, esse termo gloriará, ele é do grego, ele é do hebraico halal, que significa explosão de entusiasmo, sabe? Agir como um louco. É isso que está escrito na tradução, no léxico, por exemplo, de Strong. E aí você observa essas duas versões de louvor, essas duas formas de louvor presentes no mesmo texto. Não é qualquer louvor, não é qualquer forma de louvor, é um louvor espontâneo, um louvor de coração e um louvor com intensidade, uma adoração com intensidade. Por quê? Porque o Senhor é grande e ele vai dizer isso no verso 3. Proclamem a grandeza do Senhor junto comigo. Tudo isso não é sobre um emocionalismo, não é sobre uma emoção, tudo isso é sobre proclamar a grandeza do Senhor. Tem um propósito, tem um objetivo. E o texto continua no verso 4, dizendo assim: Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Observe que Davi, falando acerca de si mesmo, ele se encontra feliz porque ele se encontra liberto das suas aflições, do seu temor diante da presença de Deus. Só que a gente vê uma ordem no texto que eu queria destacar aqui para você. Primeira ordem: busquei ao Senhor.
e me livrou de todos os meus temores. Não foi ao contrário. Apesar disso estar escrito numa antiga aliança, isso revela muito de um princípio elementar do caráter de Deus, que é a reciprocidade. O Senhor, ele se apresenta, ele é bondoso, ele foi bondoso para conosco, sem que nós merecêssemos, enviando seu filho para morrer por nós, mas dentro desse relacionamento, dentro dessa mecânica, dentro dessa caminhada de fé, existe sim um elemento importantíssimo de reciprocidade. E o Salmos 34 nos revela isso. Busquei ao Senhor. Isso fala da intenção do salmista. Isso fala da intenção de Davi. Davi é um homem que estava longe de ser perfeito, mas ele tinha fome, ele tinha anseio, ele tinha zelo, ele queria ao Senhor. Ele inicia o seu salmo falando, busquei ao Senhor. Em outros salmos ele fala, minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Olha a intensidade. Em outros momentos ele fala, eu não darei descanso aos meus olhos, eu não darei sono às minhas pálpebras, até que o Senhor tenha um lugar para que onde o Senhor possa habitar. Então Davi era um homem sedento, era um homem faminto, e a fome de Davi deve nos provocar, a sede de Davi deve nos fazer olhar com mais carinho para a questão da reciprocidade, porque a gente vive uma vida, porque nós vivemos uma vida geralmente passiva, a gente vê a vida passar e não toma uma atitude. A gente acha que simplesmente o fato de ir à igreja, o fato de ter um ministério, o fato de ter um cargo, o fato de estar envolvido nas coisas de Deus é suficiente e a gente vive uma vida rasa. Uma vida sem profundidade, uma vida sem fome, uma vida sem anseio, uma vida sem fascinação, fazendo as coisas por fazer, e as coisas de Deus, elas entram na nossa agenda como mais uma atividade a ser cumprida. E o maior interesse de Deus não é que você cumpra uma série de rituais ou requisitos ou atividades. O maior interesse dele é que nós tenhamos anseio pela sua presença. Anseio por quem ele é. É óbvio que existe um lugar para obras. É óbvio que existe um lugar para atividades em prol do reino de Deus. Mas isso deve partir de um lugar de anseio, de fome, de valorização, de honra pela presença por quem ele é. Fascinação por quem ele é. Busquei o Senhor, ele me respondeu. E aí sim, ele me livrou de todos os meus temores, a partir de quando eu busquei. Jesus se apresentava, mas ele perguntava, você quer ser curado? Inclusive tem um devocional falando só acerca dessa história. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Os seus rostos jamais mostrarão decepção. Precisamos olhar mais para o Senhor. Precisamos estar com os olhares mais fixos em quem ele é. Quem olha para o Senhor permanece com o seu rosto resplandecente de alegria. Quando os nossos olhares estão fixos nele, os nossos rostos não mostram decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daquele que os teme e os livra. Talvez você tenha chegado até aqui esse vídeo com vários temores, com várias ansiedades, com várias situações para resolver. Situações que muitas das vezes você não sabe nem para onde ir. Precisa ser resolvida e você não sabe nem como. Insegurança, desemprego, problemas no casamento, problemas familiares, problemas financeiros. Mas a Bíblia, não sou eu, a Bíblia está dizendo que o anjo do Senhor, ele monta acampamento, ele constrói um lugar para que ele possa ali ficar ao redor, vigilante, sentinela ao redor de quem? De quem teme ao Senhor, de quem o ama, de quem anseia por ele e livra essa pessoa dos temores. Observe que é condicional, mais uma vez. Deus pode te livrar dos temores. Deus pode enviar um anjo para acampar ao seu lado, te proteger, te cuidar, te livrar dos temores. A grande questão é quanto de fome e de sede você tem pela presença dele. Essa pergunta é crucial e chave. Provem, vejam como o Senhor é bom. Verso 8.
Como é feliz o homem que nele se refugia. Observe o convite do salmista no verso 8. Prove, veja, sabe, não se baseie na experiência dos outros simplesmente. Não se baseie em um vídeo do YouTube simplesmente. Mas prove por você mesmo. Veja com seus próprios olhos, com as suas próprias lentes, com as suas próprias experiências, com a sua própria vida, o quanto que ele é bom, o quanto que ele é gracioso, é misericordioso, é poderoso, é santo. E como é feliz o homem que nele se refugia. Aqui nós vemos o Senhor não como alguém simplesmente, mas como um lugar onde nós podemos ir atrás para nos refugiar. O texto não diz que Deus ele é um refúgio que se move e vai. Não. Ele procura sim um ser humano e a principal prova disso é ter enviado seu filho por nós há 2000 anos atrás. Só que nós não podemos nos esquecer do elemento de reciprocidade. Feliz o homem que nele se refugia, que nele busca auxílio, que nele busca descanso, que nele busca repouso. Nós vemos o mesmo princípio estabelecido, por exemplo, em Mateus. Quando Jesus diz, venham a mim, vem, sai de onde você está, sai do seu lugar, se desloque, se mova, venham a mim. Todos que estão cansados, sobrecarregados. Venham a mim, aí eu darei descanso. Olha a mecânica. Vem. Sai de onde você está. Sai dessa tua inércia. Sai dessa tua apatia. Tenha fome, tenha sede, tenha zelo. Venha. Deposite sobre mim o meu jugo. Deposite sobre mim o seu jugo. E eu vos darei descanso. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam ao Senhor. Verso 9. Vocês que são seus santos, pois nada falta aos que temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Olha a sequência do texto. Nada falta aos que temem. Os que temem, consequentemente, temem porque valorizam a presença do Senhor. Temem porque sabem que Deus é fogo consumidor. Temem porque sabem quão esse Deus ele é santo, magnífico e é digno de toda honra e de toda glória. E ele vai falar, os leões, em outras traduções traz os ricos, no verso 10. Os leões podem passar necessidade e fome. Né? Observe que fala de necessidade e fome, ou seja, questões materiais. Mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Observe que ele fala nada. Ele não fala de fome, de necessidade material, ele fala nada. Não especifica o que é esse nada, mas diz que é nada. Por que isso? Por que antes ele fala que os ricos podem passar necessidade e fome? Desculpa 2 vezes. Porque antes que ele fala que os ricos podem passar necessidade e fome, mas os que temem ao Senhor não têm falta de nada. Não sei você, mas eu busco temer ao Senhor e já me faltaram muitas coisas. E às vezes ainda me faltam. O texto está sendo contraditório, o texto está sendo mentiroso? Não, é que ele estabelece uma lógica. Olha, os ricos, os que dependem do seu próprio mérito, do seu próprio entendimento, da sua própria capacidade, da sua própria riqueza, do seu próprio dinheiro, eles ainda assim estão firmados sobre a areia. Eles ainda assim podem passar necessidade, mesmo com a sua riqueza. O dinheiro vem e o dinheiro vai. São coisas que acontecem. Mas os que buscam o Senhor estão com os olhos voltados para coisas superiores. E mesmo que falte o dinheiro, a família, os amigos, eles sabem que em Deus eles têm tudo. Por isso que nada falta para eles. Aqui o texto é categórico. Não falta nada para quem busca. Para quem tem na presença de Deus a sua maior recompensa. Para quem tem no Senhor o seu maior alvo. Para estes não falta nada. Porque eles encontram em Deus o tudo que eles tanto anseiam. A Bíblia é maravilhosa, meus amigos.
A palavra de Deus é cirúrgica. Os que buscam o Senhor, os que têm fome, os que saem do seu lugar, os que pagam um preço maior, os que acordam de madrugada. Observe que eu não estou estabelecendo práticas aqui simplesmente. Eu estou falando de um posicionamento do nosso coração que nos leva a pagar um preço maior. Jejuar mais, orar mais, ler, estar mais profundamente conectados com as Escrituras, sermos mais profundos biblicamente. Estes que honram e valorizam a presença de Deus podem até faltar coisas materiais, mas não falta nada. É paradoxal, mas não é contraditório. Pode até faltar isso, pode até faltar aquilo, mas não falta nada. Quando a presença de Deus se torna tudo para nós, não nos falta mais nada. Estaremos satisfeitos, plenos. E isso também é paradoxal, porque é uma satisfação faminta. Quanto mais vemos, mais queremos ver. Quanto mais conhecemos, mais queremos conhecer. Quanto mais provamos, mais queremos provar. E o nosso Senhor é uma fonte infinita de prazer. Nós nunca iremos parar de conhecê-lo. A grande questão é, qual que é o tamanho da sua fome? Qual que é o tamanho da sua sede? O quanto que você honra, valoriza e teme a presença do nosso Senhor. Essa é a grande chave para a mensagem de hoje. E eu quero, do jeito que você está aí, com a sua permissão, orar contigo neste momento para que a gente encerre esse nosso devocional de hoje. Querido Senhor, estamos reunidos diante de Ti e diante do Seu trono depositamos a nossa fome, a nossa sede de Te conhecer, saber quem Tu és. Não apenas um discurso, uma oração bonita, não apenas palavras jogadas ao vento, mas que este seja o desejo do nosso coração. Te conhecer ainda mais, pois nada falta aos que buscam a Tua presença. Por favor, incendeia o nosso coração com paixão ardente por Ti, desejo de Te conhecer. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se você ficou até o final, já deixe aí o seu curtir, espero que você tenha sido abençoado. Compartilhe este devocional para o maior número de pessoas que você puder, se inscreva para não perder nada e a gente se vê no próximo conteúdo.